Ora, bom dia a todos. Nós somos alunos do agrupamento de escolas Carlos Amarante. Frequentamos neste momento a Escola Secundária Carlos Amarante. Agradecemos o convite dirigido pelo Plano Nacional de Leitura. Eu sou Daniel e passo agora a palavra às minhas colegas. Olá, sou a Olivia, estou no 9º ano. Olá, eu sou a Filipa e estou no 10º ano. Hoje estamos aqui com Paula Borges, Carlos Ribeiro, Carlos Daniel e Sofia Branco. Nós estamos aqui hoje num papel que é atualmente desempenhado pelos nossos convidados, que é o de fazer perguntas. Temos o propósito de saber mais sobre o jornalismo. Como se faz jornalismo? Quais os problemas com que se debatem os jornalistas? Trazendo algumas perguntas para os jornalistas aqui presentes. Então, a nossa primeira pergunta é: o jornalismo de hoje tem o papel ou a preocupação de contribuir para a construção de sociedades mais justas, equilibradas, democráticas, livres e informadas? É até amanhã. Quanto tempo temos? Ora, essa é a primeira pergunta. Queres começar? Começam as senhoras, não é? Nós podemos fazer respostas rápidas e tentar Bom, responder. antes de mais, bom dia, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e é, sobretudo, um gosto estar convosco. Vamos fazer isto de uma forma informal, todos vamos conversando. Sim, mas podia fazer mais. Tem esse papel. Se o tem feito da forma que eu acho que devia, não. Acho que está aquém, digamos assim, daquilo que podia fazer no sentido, de facto, da transformação social, que eu acho que é um objetivo, ou deve ser, um objetivo do jornalismo, transformar as sociedades para melhor, não é? Mais, como vocês disseram, para serem mais justas, democráticas, livres. Ricardo, juntei-te aqui. Vão-se juntando. Eu acho que não. Acho que o jornalismo hoje não serve para isso. Acho que é o que devia servir. Eu acredito no jornalismo como um método, mas que é um método utilizado para desafiar sistemas de opressão e para denunciar desigualdades e injustiças até que elas estejam terminadas. Mas não me parece que seja isso que a maior parte do jornalismo produzido em Portugal e não só faça. Na verdade, eu acho que a maior parte do jornalismo que nós vemos diariamente a acontecer serve exatamente para o contrário disso. Serve para perpetuar sistemas de opressão, para perpetuar desigualdades e injustiças que acontecem à frente dos nossos olhos e que são as nossas realidades diárias. E não me parece que seja porque jornalistas não sabem que essas desigualdades existem e porque não querem melhorá-las, até porque a maior parte dos jornalistas que eu conheço, na verdade, provavelmente até foram para o jornalismo exatamente para contrariá-las, mas é um problema estrutural. É um problema estrutural do jornalismo e que tem imensas causas e que se calhar não vamos conseguir, ou pelo menos não consigo falar delas agora só numa resposta, mas uma principal, que é a falta de tempo de jornalistas. Os jornalistas não têm tempo para pensar, para saírem à rua, para irem entrevistar pessoas que não sejam sempre as mesmas, para irem encontrar outras vozes que não são sempre as mesmas e que podem exatamente denunciar esses sistemas de opressão. E, portanto, acho que essa é a razão porque quando ouvimos pessoas a falar sobre o mundo e a dar opiniões sobre aquilo que se passa na nossa realidade, são quase sempre as mesmas. São homens brancos, cisgênero, classe média alta, estudaram nas mesmas escolas, viveram nas mesmas cidades. Vivem na mesma bolha, de certa forma. Vivem na mesma bolha, se um deles se casar, todos eles vão ao casamento, e eu acho que nós devemos encontrar maneiras de trazer outras pessoas, não porque essas pessoas têm ideias mais válidas no mundo, mas porque deve ser representativo. E isso acho que é o que ajuda a poder denunciar estes sistemas de opressão. Agora, é preciso ter tempo para fazer isso, e ter tempo é uma escolha editorial. Agora o lado otimista. E também tem a ver com o projeto em que está o Ricardo, que é um projeto muito que acaba por ser muito novo e que mostra também este compromisso da sua equipa. É assim, eu fui uma das pessoas, como muitos de nós, que foi para o jornalismo porque com essa ambição de tornar o mundo melhor. É uma utopia também, mas é a que existe e acho que pode continuar a alimentar-nos também num mundo em transformação, mas como disse o Martin Puchner hoje, estamos também numa revolução e às vezes mudanças radicais exigem abordagens radicais e se calhar é por isso que temos que ir. Olhando também os contextos em que trabalhamos na RDP África, há uma certeza
sem jornalismo livre não há democracia. E sem liberdade de imprensa essa democracia fica em causa, mesmo que não seja tudo perfeito e que os desafios sejam imensos hoje em todas as redações e nas redações do mundo de uma forma muito diferente. E acho mesmo que também o mundo que nós mostramos é também uma responsabilidade. O mundo que nós mostramos se calhar todos nós, como jornalistas, em cada um dos seus órgãos e no seu dia-a-dia, tem que fazer mais. Por isso, apesar de toda essa opressão que existe e das dificuldades inúmeras que vamos abordar certamente. Pois, eu preocupo-me, confesso. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar neste Festival da Utopia, associado ao Plano Nacional de Leitura, que a leitura é absolutamente indispensável e é bom que todos façamos um esforço para que se possa ler mais no nosso país, e é fantástico estar com gente nova como vocês que se preocupam com estas coisas, e se calhar isto está tudo ligado, porque eu acho que o jornalismo é, em boa medida, um exercício para facultar conhecimento, para disponibilizar conhecimento, e conhecimento perante o qual as pessoas possam ter um acréscimo de informação e, por via disso, uma maior capacidade de decisão quando têm que decidir no espaço público. E, portanto, percebendo que o jornalismo tem que ter causas, eu ando muito preocupado com a causa do jornalismo, porque verdadeiramente o que me parece é que estamos a assistir cada vez mais a um jornalismo de fação, e o jornalismo tem que trazer as fações e não tornar-se uma delas. Eu tenho visto, e vou-vos dar um exemplo que me parece relativamente óbvio para toda a gente, sucessivos debates televisivos, onde jornalistas, e agora estamos a falar do nosso ofício, são de fação, estão permanentemente a confundir-se com outro tipo de comentador. Muitas vezes é difícil distinguir quem é o tipo ali que faz o exercício da equidistância ou da isenção. Independência é outra coisa, nós não temos que ser independentes, muito menos em relação, lá está, às questões das desigualdades, às questões das pessoas mais fragilizadas. O jornalismo não tem que ser independente e inodoro, mas tem que ser tanto quanto possível equidistante, encontrar um olhar mais amplo sobre a realidade. E confesso que me preocupa isso, porque me parece que aquilo que vai diferenciar em grande medida o volume informativo que nos chega, e havemos de falar hoje muito sobre isso, à volta da desinformação e das fake news, aquilo que permite validar alguma que pode ser a informação mais relevante para cada um de nós, é precisamente nós continuarmos a acreditar que o filtro jornalístico é um filtro que tenta olhar o mundo na sua pluralidade, tomando posição, tendo opinião, mas dando-nos um retrato o mais amplo possível da realidade que nos cerca e, sobretudo, não filtrada por enviesamentos de princípio que acabam por se misturar com outro tipo de informação que nos chega. Acho que é mesmo importante que o jornalismo encontre ou reencontre o seu espaço, e não tenho grandes dúvidas que esse espaço passa pela capacidade de, aos olhos das pessoas, afirmar isenção. Como podemos ver o jornalismo como transformador de sociedades, transformação para a arte, para a cultura, para o pensamento crítico e construtivo? Há tempo para o jornalismo com arte, com poesia? Agora posso começar eu, que são as coisas mais simpáticas e poéticas. Não, se entrarmos no exercício, tu dizes o exercício do jornalismo ser mais poético, ser mais bonito, ser mais atrativo, ser mais criativo, é isso? Seria talvez ter menos, não menos, mas ter, além da informação, também ter um bocado de arte, de poesia também. Eu sei que alguns jornalistas podem talvez tender a ir num jornalismo que foque mais em cultura, mas será que não tem como o jornalismo no geral ser mais artístico e não só direto? Artístico, o próprio jornalismo, ou a dar atenção à produção artística em geral? Acho que os dois. Pois, há aqui duas dimensões que é preciso separar para esta conversa fazer sentido, porque é assim, nós podemos pedir muito ao jornalismo, mas estamos a pagar relativamente mal ao jornalismo e estamos a dar muito pouco tempo, como já foi aqui dito, ao jornalismo. E o jornalista só pode ser mais, se quiseres, poético, mas se calhar de uma forma mais concreta, mais criativo, na abordagem que faz dos temas, na reportagem que faz sobre os temas, no tipo de convidados a consegue chegar, no tempo que tem para, permite uma expressão, mastigar essa informação e servi-la com outra qualidade, se tiver verdadeiramente esse tempo e alguns meios para poder executar o trabalho. Portanto, há aqui uma limitação clara. O jornalismo hoje é um negócio em grandes dificuldades. As pessoas estão cada vez menos disponíveis para pagar por notícias, têm a ilusão de que a informação lhes chega toda através de redes sociais e de contactos de amigos e verdadeiramente não procura a tal informação balizada e filtrada por profissionais que nasceram para isso,
que se formaram sobretudo para isso, nascer é relativo. Portanto, esta dimensão limita muito depois a exigência que podemos fazer. Passando, no entanto, para esse lado, o que é que podemos exigir mais? Eu acho que podemos exigir mais criatividade nos temas. Acho que o jornalismo tem que encontrar formas de trazer novas realidades. Os novos públicos de que vocês fazem parte exigem uma abordagem diferente, exigem olhar para temas diferentes e não que fiquemos, de facto, a replicar aquilo que foi um modelo com o qual crescemos, nós que já andamos aqui há algumas décadas. E isso passa, sobretudo, eu vou dar aqui se calhar a única forma que me parece viável no contexto que temos, é haver um cruzamento maior das gerações no jornalismo. Nós temos que ser capazes de valorizar os mais velhos e aproveitar os mais novos. O jornalismo, durante muitos anos, por razões de reestruturações das empresas, dispensou cedo demais gente muito boa da profissão. E por via da dificuldade de acesso, do que não paga, está a dificultar a entrada de gente muito boa que não raras vezes se desilude e vai embora. O jornalismo só consegue, na minha opinião, encontrar, se pelo menos fizer o início deste caminho, que é aproveitar os melhores que querem vir e não deixar ir demasiado cedo embora os melhores que ainda gostam de cá estar. E pô-los em diálogo. Porque uma redação liderada só por gente mais velha não chega a determinados temas. Uma redação liderada ou só com gente mais nova perde o pé em alguns momentos em relação àquilo que deve ser o enquadramento da profissão. Olha, não sei se posso só... Então, a transformação social é muito com o Ricardo. Eu concordo na finalidade. Sim. Eu se calhar acrescentava aqui, há de facto aqui duas dimensões, como o Carlos disse, e nós... Do nosso lado, acho que importa que nos foquemos mais naquilo que podemos fazer em termos de acesso. A quem damos acesso, não é? E isso é que é uma grande, para mim, a grande questão do jornalismo. Hoje em dia acaba por ser essa, porque tem a ver com aquilo que o Ricardo dizia de quem tem acesso ao jornalismo no sentido de depois se transformar em notícia, não é? E aqui há dois conceitos que eu acho que são importantes. O dar voz, que é isso que o jornalismo que é que faz? Dá voz. Mas depois nós temos que nos perguntar a quem é que andamos a dar voz, não é? E como o Ricardo explicou, há um perfil tipo a quem damos voz, que é um perfil muito estereotipado, muito, se quiserem, até, eu diria, conservador, porque nem sequer vai, como o Carlos disse, se pensarmos nas novas gerações, nem sequer está de acordo com imensas da forma como vocês pensam hoje o mundo e como se pensam. Nós estamos a anos-luz disso, ok? A anos-luz mesmo. Portanto, temos mesmo que pensar sobre isto. E a outra tem a ver com o lugar de fala, que é muito mais do que dar voz. Porque o dar voz somos nós vamos decidir a quem é que damos voz. O lugar de fala é aquele que reconhece que aquela pessoa tem direito a exprimir-se, não é? A produzir uma ideia, seja ela qual for, não é? E o lugar de fala onde ela está tem que ser refletido por nós jornalistas, da forma mais fidedigna possível, digamos assim, não é? E o que é que nós fazemos muitas vezes? Transformamos esse lugar de fala numa coisa muito redutora. Por exemplo, falamos com a população negra sobre racismo, mas não falamos com a população negra sobre o orçamento do Estado. Falamos com a comunidade cigana, com pessoas de etnia cigana, sobre os problemas que eles têm nos prédios e na habitação, como é o estado em que está e não sei o quê. Mas não falamos com a população cigana sobre que educação é que pretendem, é que gostavam que o país tivesse, por exemplo. Como é que vem o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, esse tipo de coisas. Portanto, o lugar de fala é, de facto, para mim, uma questão muito importante hoje em dia, e eu acho que nós jornalistas, discutimos pouco isso, refletimos pouco sobre isso. E, portanto, o que é que dá? Dá que isto acaba por ser uma parte de um sistema
parte eu concordo claramente com a Sofia quando diz que o papel do jornalista é e deve ser, e é normal que assim seja, desconfortável. Exatamente quando nós pensamos qual é que é o nosso lugar de fala enquanto nós estamos a fazer jornalismo. Eu acho que o lugar de fala não quer dizer que os jornalistas não podem fazer peças sobre certos temas. Significa apenas que eles têm que desafiar os seus próprios privilégios e o seu lugar enquanto estão a fazer essas peças. E eu diria que é exatamente por causa disso que eu discordo em absoluto do que o Carlos dizia há pouco, de que os jornalistas devem procurar isenção. A isenção no jornalismo eu acho que é um engodo que nos andaram a contar durante imenso tempo em Portugal e não só, mas que é uma impossibilidade, porque os jornalistas são pessoas, têm as suas ideias sobre o mundo, têm os seus backgrounds, as suas experiências pessoais e, portanto, obviamente, é impossível que nós tenhamos jornalistas que são imparciais e isentos em relação aos temas, porque, sei lá... Não, mas ser isento não é ser independente, tu estás a confundir dois conceitos. Eu tentei não confundir. Foi uma coisa é a isenção, que é um exercício que eu acredito, outra coisa é a independência. Deixa-me só terminar. E eu acho que esta ideia de rotular jornalistas como jornalistas de causas apenas porque são incondicionalmente e de maneira transparente adeptos de, ou que defendem uma certa coisa, eu acho que se perde um bocado quando nós olhamos para a nossa história, não é? Se nós olharmos para os jornalistas que nós admiramos no pré-25 de Abril, seriam aquilo que nós hoje iríamos rotular dos jornalistas de causas, não é? O Adelino Gomes é um jornalista de causas. A mim parece-me estranho que hoje nós olhamos para pessoas que são transparentes em relação àquilo que defendem como menores jornalistas do que outros que, não sendo transparentes em relação àquilo que defendem, apenas deixam que se perpetue a narrativa oficial. E eu acho que isso, para mim, é bastante mais problemático do que jornalistas dizerem ao que vem. E, portanto, respondendo ao como é que se gera isto do lugar de fala, eu acho que, em primeiro lugar, se deve desafiar o nosso lugar de fala, pensar quais é que são os nossos privilégios, mas depois disso não procurar ser isento, mas sim transparente. Eu acho que é muito mais importante que os jornalistas digam ao que vem e aquilo que acreditam, para que depois as pessoas que estão do outro lado a ouvir, a ler o seu jornalismo, consigam dizer, ok, esta pessoa utilizou o método jornalístico, mas eu sei que ela pensa desta maneira e, portanto, eu vou fazer a minha opinião sobre o mundo, tendo em conta, ou sobre a sua peça que fez, sabendo já isso. E, portanto, eu acho que a resposta à imparcialidade ser uma impossibilidade é a transparência e não a isenção. Se calhar é produto do tipo já tem mais alguns anos. Eu também discordo completamente do que eu vi agora, porque, e é bom, isto é bom para os debates, e a democracia constrói-se assim. Este é um dos O que está a faltar grandes cada vez mais debates na do jornalismo, democracia, e por isso eu acredito na isenção jornalística, é o espaço comum onde as pessoas sejam capazes de se encontrar. Porque o grande risco de nós partirmos logo de uma trincheira é que depois o outro também vai estar noutra trincheira. E verdadeiramente eu acredito que isso é comum na área da política, na área da economia, e que o exercício do jornalismo é precisamente encontrar o espaço de diálogo e de debate que não se pode perder, porque se à partida nós já estamos engajados a determinadas causas, e podemos pensar aqui na política, na religião, no futebol, no que quisermos, se o jornalista à partida já é uma pessoa de facção, em qualquer destas causas, partimos deste princípio, eu não nego, eu acho que eu sou pela liberdade e acho que todos devemos proceder da forma que entendemos que contribuímos melhor. Eu não acredito é que o jornalismo tenha grande caminho, tu dizes do Adelino Gomes, uma coisa é a independência em relação à democracia ou à ditadura. O que aconteceu num determinado momento, eu, Carlos Daniel, jornalista em 75, seria seguramente diferente de Carlos Daniel, jornalista em 2023. Outra coisa, a não independência é isso. Se eu acredito na democracia, eu luto pela democracia. Se eu acredito na liberdade, eu luto pela liberdade. Se eu acredito na igualdade de género, eu luto pela igualdade de género. Isto não me obriga, é no meu trabalho, a tomar posição e filtrar, em função daquilo em que eu mais acredito, quem é que deve aceder ao espaço público. Não é? Claro que há um limite. Há um limite, quer dizer assim. O trabalho do jornalista é fazer essas decisões editoriais. Claro, mas não tem que validar quem. Mas não pode validar, e eu concluo. Está-se a alongar muito esta. Não pode validar, não podemos ser nós a priori a validar quem fala. E eu continuo a achar que nós não temos de ser independentes entre o bem e o mal nunca, independentes, nós não somos independentes, mas temos de procurar isenção e em cada momento nós contribuiremos para construir uma sociedade melhor se formos capazes, aos olhos do nosso público, de dizer que não silenciamos ninguém, nem os maus. Nem os maus. Passamos agora a outra pergunta, que esta aqui já se alongou um bocadinho. Imaginamos o jornalismo como factos, mas nem sempre os factos se tratam da mesma forma e as interpretações são diversas.
Há diferentes práticas de jornalismo. Podemos dissociar o jornalismo da subjetividade, como cultura, crença, da pessoa que trabalha os factos? Não, isto vai muito na linha do que estávamos a... Isto é uma grande discussão aqui. E acho que há sempre problemas com os conceitos, aquilo que nós fazemos de determinados conceitos. O Ricardo disse aqui uma frase muito importante, que é: os jornalistas são pessoas. Portanto, obviamente, são seres subjetivos. Portanto, vamos... A objetividade, que é uma coisa que... um conceito que se falava muito em tempos, quando eu comecei a estudar, vamos ignorar, quer dizer, eliminar esse conceito, porque esse conceito é completamente... é desfasado, porque estamos a falar de pessoas e, portanto, objetivos nunca vamos ser. Há várias coisas que essa prática, como tu dizes, que pode ser... pode ter algumas diferenças, mas que tem muito de comum a todos os jornalistas, essa prática. Há uma prática que é uma prática jornalística e que tem determinadas características, não é? Uma delas é, por exemplo, fazer o contraditório. O jornalista não pode ouvir o A, dizer mal do B, sem ir ouvir o B sobre o que A disse. Isto é uma regra, por exemplo, é uma regra importantíssima. Ouvir todas as partes que possam ter algo a dizer sobre aquele assunto. Se nós estamos a falar de um problema que é num prédio, nós vamos ouvir quem lá mora, vamos ouvir o dono do prédio, vamos ouvir a Câmara Municipal, se calhar porque o prédio está numa zona... Não sei, há vários atores que têm que ser convocados para aquele mesmo tema. Isso o jornalismo faz, ou tem de fazer, como regra de prática, independentemente de ser na televisão, na rádio, assim, exemplos simples. Se não fazemos escolhas todo o tempo fazemos escolhas. E se não temos que pensar sobre as escolhas que fazemos, temos. A questão, eu acho que o vosso caminho é por aí, não é? Um jornalista faz escolhas. Eu posso ter 50 pessoas que possam ouvir sobre um tema. Obviamente que vou escolher. Essa escolha não é, isto é que eu acho que é importante, do que o Ricardo, acho eu, estava a tentar dizer, não vou falar para ele, mas é que a forma como nós escolhemos, é ela própria muito condicionada, porque tem sido feita sempre de uma determinada forma, não é? E, portanto, o que é que nós sabemos hoje em dia, até porque há estudos científicos, não é? Tipo, ouvimos dizer, há estudos científicos, nós ouvimos, só para terem uma ideia, vou-vos dar só este dado. Isto, um dado de 2020, o último. Nós jornalistas, para cada 5 especialistas que ouvimos sobre determinados assuntos, o que for, uma é uma mulher. Isto é grave. Isto é uma coisa grave. Porque a população tem metade de pessoas de mulheres e homens, não é? A nossa. Há muitas mulheres especialistas em variedíssimos assuntos e o jornalismo ouve uma em cada 5 tratada como especialista é uma mulher. Isso, por exemplo, é um dado que nos deve fazer pensar, acho eu. Mas porquê é que isso continua a acontecer? Porquê é que nós permitimos que isso aconteça? Mas está a acontecer cada vez menos. Eu acho que, apesar de tudo... Cada vez menos, é verdade. Mas é uma evolução muito lenta. É lenta, mas está a acontecer. Eu há uns anos, e por mim falo, faço debates há muitos anos, não tinha como primeira preocupação ter um painel onde houvesse sempre mulheres, onde houvesse sempre um outro perfil de pessoas, onde houvesse gente mais nova. Nós hoje, a dificuldade também de fazer a escolha, de dar a fala, não é? O lugar da fala é muito difícil de exercer por parte de quem está a fazer. Desde logo, em relação, por exemplo, às mulheres, se cá porventura não experimentaste isto, é normal que... Eu todas as semanas tenho um debate para organizar e escolher convidados. Não há nenhuma semana em que haja um convidado, um programa é ou não é que não tenha mulheres. Nenhum. Muitas vezes é a primeira preocupação, e não devia ser. A primeira preocupação é o tema, a importância do tema. Mas a segunda é tentares, e não apenas, volto a dizer, não apenas ter mulheres, ter pessoas mais velhas, ter pessoas mais novas, ter pessoas racializadas, se a questão, obviamente, justificar, ou se existirem pessoas desse perfil para os temas que nós estamos a tratar. Mas quando estás a dizer, desculpa, se a questão do justificar, porquê? Se houver, se encontrar as pessoas, muitas vezes procura-se isso. Só que não é tão fácil, porque é evidente que há menos, mas vou-te dizer, por exemplo, o número de recusas de mulheres de virem a debates é muito maior do que dos homens, por uma questão certo, mas por uma questão que eu acho que deve até como um hábito de ir à televisão, porque a televisão é um meio mais, onde a exposição é maior, onde é mais difícil convencer alguém a expor-se. Uma coisa é ter uma conversa até para um jornal, para um site, onde a pessoa sente-se mais protegida. É evidente que quanto mais mulheres há no espaço público, felizmente há cada vez mais, maior será a tendência de surgirem. Agora, nós temos uma obrigação de acelerar esse processo. E eu sou um otimista
a esse nível, gosto de ter o copo meio cheio, eu acho que o caminho que se tem feito é francamente bom, mas eu continuo a achar que temos um problema também de representação ideológica mais ampla. Eu vejo debates a mais em que várias pessoas dizem a mesma coisa. Sim. E esse é um dos meus problemas quando falamos de um jornalismo mais focado em determinados temas, porque determinadamente estamos a fechar a hipótese do debate. E quando as pessoas não encontrarem o espaço do debate no jornalismo, não vão encontrar seguramente nos algoritmos das redes sociais, porque isso é feito para nós só encontrarmos gente que concorda connosco. E até costumas ver as mesmas pessoas em diferentes canais. Eu estou a falar sobretudo da televisão. Já aconteceu ao mesmo tempo. Exatamente. Parece que não há mais ninguém. Ou se calhar era preciso mais tempo para ir à procura das pessoas, porque também não é fácil. As pessoas não aceitam sempre, como o Carlos estava a dizer, não é? É difícil também, às vezes, as pessoas estarem disponíveis para ocupar esse lugar de fala e nós chegarmos às pessoas certas. Isso também exige tempo, que não há. Sim. Como é que as pessoas, principalmente as mais velhas, podem identificar as fake news? Precisam muito de literacia, não é? Que é uma palavra de que se tem falado muito neste contexto, não é? Deste festival e do Plano Nacional de Leitura. A literacia é absolutamente fundamental. Aí eu acho que o jornalismo em Portugal fez um percurso do qual eu me orgulho muito e, portanto, falo sobre ele com propriedade. Eu fui presidente do Sindicato dos Jornalistas durante mais de 6 anos e quando nós realizamos o último congresso em 2017, foi aprovada uma moção urgente que tinha exatamente a ver com o envolvimento dos jornalistas no esforço de literacia mediática, não é? Literacia sobre o próprio jornalismo. E isso foi uma das coisas de que eu tenho mesmo muito orgulho, porque houve um movimento de jornalistas. Nós temos uma bolsa de formadores que tem mais de 100 jornalistas que faz formações sobre literacia. Primeiro, muito virado para as escolas. Portanto, nós fizemos um acordo com a Direção-Geral da Educação, com o Ministério da Educação, desenhamos um projeto que foi aceito pelo Ministério da Educação, o que também é muito relevante. E, portanto, há vários professores deste país formados em literacia mediática por jornalistas, que é uma coisa que eu acho fundamental. Não deixar que outros falem por nós sobre o jornalismo é, para mim, um ponto absolutamente fundamental. Sobre o jornalismo falam jornalistas. As pessoas depois opinam sobre o jornalismo. Podem ter as opiniões que bem entenderem, mas sobre o processo e a forma como isto se faz e porquê que se faz de uma determinada forma, devem falar jornalistas, não é? Portanto, houve essa preocupação, na qual se empenharam vários jornalistas de muitos meios diferentes e hoje temos uma bolsa capacitada. Imaginem, há uma empresa que quer fazer, pode chamar a bolsa. Nós já fizemos formação para idosos, para a terceira idade, e é muito interessante porque não tem a ver, isso posso dizer da minha própria experiência, não tem a ver tanto com o nível de instrução, e fiz com grupos de idosos que têm a 4ª classe e para outros que são altamente qualificados e que têm uma reforma ativa e que eram professores, e as questões são as mesmas, porque o mundo, esse mundo em que, entretanto, os envolveu, digamos assim, é-lhes muito mais distante do que para vocês, não é? Vocês nasceram nesse mundo digital, chamemos-lhe assim, não é? Essa faixa etária teve que entrar nesse mundo em andamento, digamos assim, não é? E, portanto, as questões são muito parecidas, percebem muito bem a explicação do que é uma coisa e o que é outra. Temos todos que explicar muito bem a questão das fontes, de onde é que vamos buscar a informação, não é? De onde é que vem aquela informação. Mas, quer dizer, mesmo pessoas das nossas famílias, não é? No sentido de que convivem com os jornalistas, nós sabemos que muitas vezes partilham coisas assim, só porque... mas foi a minha amiga que... é minha amiga? Mas que processo é este? Com os nossos próprios pais nós temos coisas destas do tipo. Mas vocês... Como é que vocês partilham uma coisa? Não vais mais longe. Como é que vocês partilham uma coisa sem saber o que é que estão a fazer? É todo um treino... que, na verdade, para mim, a solução chama-se mesmo literacia. Eu acho que esta questão, aliás, vai haver um painel só sobre isso, não é? Eu acho que esta é uma das grandes missões do jornalismo, não sei se concordam, hoje em dia, que é tu servires também de validação da informação, não é? Neste caos, que já foi aqui referido, neste caos mediático, com tantas informações a virem de diversos meios e aqui com o testemunho do Brasil, não é? Em que... do Brasil, dos Estados Unidos, em contextos eleitorais, em contextos de saúde pública, os impactos que isto pode ter e que tem tido nas sociedades. Eu acho que as pessoas também, quando o Carlos vos perguntava o que é que vocês procuram no jornalismo, se calhar a vossa geração
poderá haver no jornalismo a distinção clara entre aquilo que é informação e aquilo que não é. E isso para nós é também muito difícil, é um desafio muito difícil, tendo em conta todos os contextos e todos os desafios. Eu queria só voltar ao lugar da Paula, porque não sei se nós temos aqui muito tempo. Queria dizer, e desculpem, é um bocadinho uma provocação, falámos aqui de várias representações da sociedade. Se nós olharmos aqui para este palco, há alguma sociedade que não está aqui representada. E acho que também é uma reflexão. E chamar a atenção para esses jornalistas também que vêm de outros contextos, só que se calhar não é? E que estão eles próprios a criar os seus conteúdos. Vocês com certeza conhecem, há conteúdos que estão agora dirigidos para determinadas faixas que não se sentem representadas nos média tradicionais, não é? Há vários, não querendo ser injusta, estou a lembrar-me, por exemplo, da Bantuman, que é uma redação curtinha e feita especificamente sobre questões ligadas a africanos, a afrodescendentes. Depois queria só... Afrolis também. Afrolis, exatamente, desculpa, sim senhora, obrigada. E depois dizer que eu estou aqui pela RDP África, mas a RDP África é uma rádio que é ouvida em vários países, que tem muitos profissionais africanos ou com ligações à África e isso também é muito importante, não é? Porque também é uma dimensão muitas vezes esquecida e eu não gostaria de deixar de realçar isso. E somos mais ou menos, não somos 50-50, mas estamos lá próximos. E vocês não responderam à pergunta do Carlos? Era para responder, achei que era mais uma reflexão do que uma pergunta de evitamento. Não ouvi, desculpa? Achei que era mais uma reflexão do que uma pergunta de evitamento. Não era. Nós temos mas podem ir para casa refletir. Tem tempo. Nós temos genuíno interesse em saber o que é que isto vos diz, ou seja, se acham que precisam disto para alguma coisa, não é? Precisam que nós continuemos a fazer aquilo que fazemos, é importante para nós, que não temos que começar a pensar na nossa vida, não é? Quer dizer, olha, eu ainda não quero ser jornalista, portanto estamos mal. Eu acho que é absolutamente necessário, porque não tem como possivelmente uma pessoa sozinha ter uma possível noção do que acontece ao redor do mundo. Eu acho que, por mais que eu não com super frequência leia reportagens e tudo mais, de qualquer forma eu tenho contacto com o jornalismo, nem que seja de assuntos específicos que eu gosto. Eu só sei do que acontece porque alguém decidiu ter o papel de jornalista, nem que não seja num assunto político ou económico. E de qualquer forma, para eu poder desenvolver minhas próprias opiniões ou minhas crenças, o que eu acredito, eu preciso saber o que acontece. E só é possível através do jornalismo. Muito bem. Yay! Mas agora queria responder à pergunta sobre fake news com uma reflexão que pode ser importante. Não sei exatamente como é que se responde à pergunta, e a Sofia saberá bastante mais, sobre como é que se responde à pergunta de como ensinar as pessoas a distinguir o que é fake news ou não é fake news. Mas eu acho que há uma outra pergunta que também é bastante importante que nós, jornalistas, possamos responder, que é como é que nós produzimos coisas que se distinguem das fake news. Porque eu acho que é uma parte bastante importante para resolver a proliferação de fake news, é exatamente também resolver o facto de que, hoje em dia, uma grande parte da produção jornalística assemelha-se muito à que é a produção de fake news. E digo isto porquê? Porque, na verdade, desde a digitalização do jornalismo, ou seja, desde que o jornalismo passou a ser principalmente online e não em jornais que se imprimiam diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, utilizou-se, ainda assim, o mesmo modelo que órgãos de comunicação social mais tradicionais chamam um modelo de negócio, que se utilizava enquanto se vendia jornais diariamente, que é o da publicidade. A maior parte de receitas, ou uma parte bastante significativa de receitas de jornais, vem de publicidade, o que significa que, se pensarmos nisso no online, significa que jornais, para poderem sobreviver, têm que ter o maior número de cliques ou views, ou portanto, pessoas têm que abrir aquela página ou clicar naquela página o maior número de vezes, o que cria um ciclo absolutamente precário, que é, primeiro, se nós temos que ter cada vez mais cliques e mais views, temos que produzir cada vez mais notícias, se temos que produzir cada vez mais notícias, jornalistas têm que as produzir com muito menos tempo, se têm que produzi-las com muito menos tempo, há muito menos espaço para edição. E nós chegamos a um ponto onde, hoje em dia, uma parte... Eu nunca trabalhei numa outra redação que não no Fumaça, nisso considero-me totalmente um privilegiado porque tenho tempo para fazer jornalismo, mas a verdade é que camaradas meus que trabalham noutros jornais, principalmente naquilo que hoje se chama o online,
publicam muitas vezes peças que não foram sequer editadas por ninguém. E, tal como nós não chamaríamos produção científica sem peer review, ciência, eu acho que nós também não podemos chamar jornalismo sem edição, jornalismo. E, portanto, eu acho que dar tempo a jornalistas é para fazerem o seu trabalho, para poderem ir buscar contraditório, para poderem pensar em quem é que vão entrevistar que não está sempre todos os dias já no espaço, para poderem sair à rua, para poderem ir tentar perceber, será que aquela notícia é ou não, ou aquele rumor, aquela fonte está ou não a dizer a verdade, ter tempo para questionar-se e para errar e ser corrigido pelo seu editor, pela pessoa que está a fazer fact-checking, etc. Só se nós tivermos tempo é que nós conseguimos produzir coisas que são claramente distintas daquilo que é fake news. Eu acho que isso é um dos primeiros passos para podermos combater esse fenómeno e é pelo menos alguma coisa que nós podemos fazer, ou que nós devíamos poder fazer. Há um outro problema, que é, usualmente não são os jornalistas que decidem as escolhas editoriais da sua redação. Esse é um problema das hierarquias. Acho que se deve criar... Que têm também um perfil. Que têm tido um perfil, não é? Portanto, acho que as hierarquias também são jornalistas, criar por norma, não é? Às vezes esquece. São jornalistas, tipo, passar a lugares de desfia não deixa de ser jornalista. Não, são jornalistas que mas decidem. às vezes esquecem-se. Não, o Sofia está bem. E o diretor do hospital também se esquece que é médico. Pronto, podemos dizer Mas isso. é isso, é mas isso. criar. É isso, é isso. Não é? Mas são, sim, efetivamente. Ficaram aqui no ponto sensível. Mas eu acho que o ponto de partida para ser jornalista, tu ias falar sobre como se faz o jornalismo. Eu não sei se eles deixam, eles estão ali. Como é que se faz o os jornalismo? moderadores. Quais são as características de um jornalista no início? Carlos, tu é que podias falar? Quer dizer, não consigo ser aí muito criativo, não é? Eu acho que o jornalismo tem que continuar a ser alguém que se inquieta, alguém que quer saber para depois poder contar, que é curioso, que faz as perguntas mais difíceis, que tenta ir pelos caminhos que podem parecer os menos confortáveis. O jornalismo só faz sentido se espicaçar, se conseguir contribuir para que a sociedade se mobilize, se criar ruído, se quisermos no melhor sentido, à volta dos temas que nós acreditamos, não é? Que podem ser os mais relevantes para a vida de todos nós. Em última instância, contribuir para a formação de uma cidadania mais informada, mais culta e, nesse sentido, mais capaz de tomar as melhores decisões políticas, no sentido mais lato, que depois influenciam a vida de todos nós. Nós contribuímos, a nossa ideia é contribuir para uma sociedade mais justa, mais tolerante, nós os que acreditamos na democracia mais democrática, não é? E, nesse sentido, permitir às pessoas serem o mais informadas possível, porque verdadeiramente a decisão nas democracias está na mão de cada um de nós. E pessoas mais informadas decidem melhor. Eu só acredito no jornalismo como este contributo permanente para uma melhor cidadania e uma população mais informada. Obrigado. Temos agora um momento para questões do público, 4 no máximo. Pedimos o apoio do microfone, por favor. Muito obrigada. Destacar como é que vocês se financiam na sua rede. Boa tarde. Eu não tenho uma pergunta, tenho uma provocação. Eu não sou jornalista, sou jurista e acompanho o fenómeno da comunicação há muitos anos, muito numa perspectiva jurídica e também numa perspectiva mais política. Tenho curiosidade pelo fenómeno político. E este enquadramento serve-me para dizer que, especialmente depois penso que foi a primeira intervenção do Ricardo Ribeiro, eu fiquei a pensar que se eu fosse o Erdogan, ou na Turquia, ou se estivesse na Hungria, eu teria gostado muito dessa intervenção. Porque, no momento em que eu admito a ideia de um jornalismo por causas, especialmente se estiver associado a alguma ideologia, eu tenho a legitimação para tentar impor as minhas causas. Parece-me que uma das conquistas do jornalismo foi o libertar-se precisamente das pressões da política através dessa ideia da busca da isenção. Mas se eu admito um jornalismo de causa, o tal jornalismo que está, de alguma forma, ao serviço de uma mundividência, então eu estou a legitimar as outras mundividências e as outras expressões sobre o jornalismo. Obrigado. É melhor juntarmos, não é? Ou não? Juntamos? Eu respondo. Podem responder, sim. Eu acho que respondia de uma maneira muito simples. Eu acho que o Erdogan não precisa de desculpas nenhumas para perseguir jornalistas. E falo, e sempre fez, e todos os ditadores vão perseguir jornalistas, sejam eles chamados de causas ou não. Aliás, antes do 25 de Abril não se chamava esses jornalistas de causas. Eu não os chamo. Não se chamavam esses jornalistas de causas e eram a mesma perseguidos. Não é? Basta olhar para a nossa história. Mas a verdade é que
ainda hoje, os jornalistas são perseguidos, sendo eles por causas ou não por causas. Isso vai sempre acontecer porque o jornalismo, se for feito exatamente com a ideia de desafiar o poder, ele vai sempre ser incómodo ao poder. Agora, eu acho que estamos a fazer está-nos a faltar uma coisa, que é esta coisa que eu tentei explicar, que é nós chamamos a jornalistas de causas aquelas pessoas, e que eu não uso esse termo, mas nós chamamos a jornalistas de causas aquelas pessoas que são transparentes em relação àquilo que acreditam. Mas e as outras pessoas que não são transparentes àquilo que acreditam, mas fazem a mesma jornalismo? Não são chamadas de causas, mas estão, na verdade, a perpetuar algo que nós só achamos que é normal, que é o status quo. E porquê é que esses jornalistas não serão chamados de causas também? Não é? Agora, não vão ser tão perseguidos porque exatamente estão a perpetuar o status quo. Oh, Ricardo, mas e se a tua causa for a causa de Erdogan? Pois, exato. Mas percebes? Ou seja, desculpa, é que eu estou mais ao lado do... Isto é uma discussão que é grande discussão. Mas é isso, ou seja, se a causa for a do status quo, na Hungria o status quo é o Erdogan, esses não vão ser perseguidos, mas e se a causa Mas não for... interessa, mas eles estão a fazer jornalismo de causa na mesma. Pronto, mas e se a causa não é só for... que é a causa deles. Mas e se a causa em Portugal for os grandes grupos económicos? Também não vão ser perseguidos, não é? Mas... Porque estão a perpetuar o status quo. Mas não estamos a falar de perseguição, estamos a falar do que tu produzes, o que é que tu produzes, não é? Eu também, eu não consigo ver um jornalista, repara, desculpem, estamos aqui agora em discussão entre nós, mas é assim, como é que tu como jornalista, se tu és transparente em relação... Desculpem, eu gosto de posicionar-me como eu não interesso nada nesta questão, certo? Ok, eu ouço este, ouço aquele, obviamente que aquilo que eu sou como cidadã, aquilo em que eu acredito vai transparecer de uma maneira ou de outra, até nas minhas escolhas, nas pessoas que eu vou ouvir, nos temas que eu vou escolher. Agora, eu como vejo o exercício do jornalismo, eu estou ali, mas eu efetivamente não sou objetivo, certo? Mas eu serei o mais neutro que eu conseguir, certo? Para ouvir aqui, ouvir ali e depois as pessoas fazerem a sua síntese e terem essa informação para eles tomarem a sua... Porque eu não sou dona da verdade, não é? Pronto, para eles formarem a sua opinião e agirem e exercerem a sua cidadania. É muito importante perceber em que órgão trabalha o Ricardo, porque é um órgão que funciona de uma forma diferente e eu acho que as pessoas identificam-se com a vossa causa, não é? E também não há nenhum problema, acho eu, em que um órgão de comunicação se identifique com a direita, com a esquerda, pelo menos sabes como estão. Mas nós ficamos nem com a direita nem com a esquerda. Não. Aliás, até temos pessoas dentro da transformação social. Mas eu não estava... Desculpa, foi só um exemplo. Identificam-se com o jornalismo de causas? Não, é isso. Eu não uso esse termo. Eu uso o jornalismo como um método. O jornalismo é um método que, obviamente, tem isso que tu dizias, que é vamos ouvir diferentes pessoas, vamos ter que ter contraditório. E aí já está a tua escolha, vamos ter... Agora... Eu acho que é uma ilusão achar que, quando se diz vamos ouvir todas as pessoas atendíveis no caso, seja possível ouvir todas as pessoas atendíveis no caso. É uma impossibilidade, não é? E, portanto, as pessoas escolhem que pessoas é que vão utilizar. Claro, obviamente tem que ter contraditório, mas isso é parte do método, são as regras do jornalismo. O que eu penso é, o que é que interessa ao teu ouvinte, ao teu telespectador, ao teu leitor? Qual é a tua opinião? Exatamente pela pergunta anterior sobre o lugar de fala. Porque se as pessoas souberem de onde é que eu venho, então já vão ter ainda mais informação. Ricardo, eu nunca mais que não vale a pena eternizar, porque até haver mais perguntas, mas eu para já não gosto do manicaísmo. Eu sou transparente, os outros não são transparentes. Quer dizer, acho que uma coisa não se pode dizer assim. Quer dizer, eu, porque assumo a minha opinião, sou transparente. E depois eu tenho que assumir a opinião, então, em tudo. Então eu tenho que ter uma opinião em relação à Igreja Católica ou não à Igreja Católica, eu tenho que ter uma opinião em relação a ser do Porto ou do Benfica, eu tenho uma opinião em relação a Israel e a Palestina, eu tenho que ter uma opinião em relação a ser mais estatista ou mais liberal. Quer dizer, eu, jornalista, permanentemente, para ser transparente, tenho aos olhos das pessoas de passar a vida a dizer-lhes aquilo em que eu acredito bem. Eu, para já, não consigo ser especialista de tanta coisa, acho que ninguém consegue, ao ponto de... Quer dizer, e o exercício de transparência é tratar o diferente por igual. Este é que é o nosso exercício. Eu não renego nada a hipótese de, em determinados momentos, volto a dizer, nós não temos de ser independentes sobre questões que são de civilização, não é? A vida ou a morte. Não, para mim não há dúvida nenhuma. Não é? Timor-Leste foi uma causa, porventura, exagerada pelo jornalismo. Eu já era jornalista com alguns anos nessa altura. Tomamos partido, claramente, mas na origem havia uma intenção de libertação do povo. Depois cometemos erros e excessos. Mas aí eu acho que é perfeitamente possível identificar aos olhos das pessoas de que lado estamos. A ideia de que permanentemente nós temos de tomar uma posição, e até acho que mais perigosa, que determinados órgãos de comunicação social tenham que, por tendência, ler o mundo de determinada maneira e querer arrastar
com isso uma falange. Eu confesso, agora é assim, posso ser o que estou enganado, já tenho 53 anos, já vi muita coisa, posso estar enganado. Eu acredito que a defesa do jornalismo, e repito uma ideia que deixei há pouco, é o conseguirmos ser o chão comum, o espaço do compromisso que resulta do debate. Mesmo que seja de um debate muito difícil e que o compromisso venha passadas décadas. Mas eu não acredito no jornalismo. Acredito no jornalismo que assume a sua posição em determinados momentos, mas não acredito no jornalismo que permanentemente só se pode fazer assim. Não acredito. E acho que o exercício diário não pode ser esse. Agora, em relação a dizer, nós não podemos ouvir toda a gente sobre cada tema, claro, é evidente, mas também temos uma grande vantagem. Nós não resolvemos os problemas do mundo numa reportagem, num debate e num noticiário. Nós vamos ajudando a resolver. Vamos tendo que fazer melhores escolhas todos os dias. Ainda há perguntas? Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, começo por dizer que estou um bocadinho nervosa, porque apesar de gostar de dar opinião, eu sou uma daquelas mulheres de quem o Carlos Daniel falava que não gosta de se expor. Depois dá-me o contato que eu convido. Tem que trabalhar isso. Para o programa. Faço-lhe um media training, fica impecável. Vai ver. Se me falhar a voz, já sabe. Bom, então, há pouco falavam de que o jornalismo deve dar voz. E questionavam, deve dar voz a quem? E falava-se que, por vezes, que têm dificuldade em escolher pessoas de diferentes áreas e que acabam por escolher pessoas de um perfil mais estereotipado. Então, a questão que eu deixo é: que tipo de jornalismo deve dar voz a essa diversidade de que falam? E depois coloco outra questão: qual é o papel do jornalismo na educação? E a segunda dá uma conferência, não é? Exato. Dá uma conferência. A primeira, só concluindo, hoje o meu exercício de manhã, antes de ir para aqui, tive que acordar um bocadinho mais cedo para poder projetar o meu programa da semana que vem. Muitas vezes o nosso exercício qual é? É junto de pessoas que são, no fundo, informantes privilegiados, gente que nós conhecemos. A Sofia já foi minha consultora informal algumas vezes, como amigos que eu tenho nas áreas que não domino tanto, na área da economia, na área da religião, do que for. Foi, às vezes, ouvir 2 ou 3 opiniões sobre perfis. Uma das preocupações, por exemplo, além das outras que já anunciamos aqui, é não trazer sempre os mesmos protagonistas ao espaço público. Quem é que está a surgir na academia que traz contributos novos? Quem é que pode surpreender com uma opinião que fuja da repetição do mainstream habitual dos comentadores televisivos? Eu acho que a forma de dar voz é isto, é alargar o leque, ir à procura de protagonistas que acrescentam e, dentro disso, obviamente, encontrar uma representação mais eficaz do todo da sociedade. Não há apenas as pessoas que moram... Desde logo, não tem só gente de Lisboa. Quer dizer, isto fica bem a um tipo que trabalha sobretudo no Porto e que vai a Lisboa uma vez por semana. Mas é verdade. Não é? O país é macrocéfalo. A primeira grande desigualdade em Portugal é Lisboa versus o resto do mundo, não é? Sim. E, portanto... É verdade. O primeiro esforço é ter um convidado. Eu, a semana passada, tinha um convidado em Trás-os-Montes, outro na Moldávia, agora é Moldova, não é? Outro, esta semana já estou a tentar ter uma professora da Universidade do Minho, curiosamente, tive um professor da Aveiro a semana passada. O país tem esta representatividade. Tive aluno, quis uma universidade de terceira idade, fomos buscar lá a Nadia, arranja uma coisa fora dos centros, uma universidade de terceira idade que tenha muitas atividades, e lá fora as pessoas trabalham comigo, fazem um trabalho de pesquisa extraordinário para encontrarem uma universidade para as pessoas mais velhas, onde verdadeiramente havia uma série de opções de formação, de convívio. Quer dizer, este é o nosso esforço. Isto eu acredito que é prosseguir a minha missão, e com a responsabilidade que um tipo tem quando já tem a possibilidade de convidar pessoas, por exemplo, mas tendo a noção que esta importância que nos é dada às vezes não é assim tão grande como isso. Já ninguém se lembra do programa que eu fiz há 15 dias, a não ser eu próprio, e as pessoas que lá foram, provavelmente. E, portanto, temos que o fazer sempre muito bem, todas as semanas muito bem, porque todas as semanas estamos sob juízo. O jornalismo também está muito sob juízo. O feedback que nós temos hoje em dia do nosso trabalho é muito imediato e muitas vezes é muito cruel e muito injusto. E temos que nos habituar, temos que conseguir lidar com isso, e eu garanto-vos que não é nada fácil. A sensação de injustiça, da crítica pela crítica, da crítica oca, é uma coisa que custa muito quando, sobretudo, se está a fazer o melhor que se consegue. O melhor que se consegue, em termos da nossa consciência.